Oi, gente. Obrigada de novo. Aqui estamos nós novamente. A gente está dando continuidade a falar sobre os 12 hábitos que podem estar atrapalhando a gente de estar crescendo. E hoje, agora, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre permitir que seu radar distraia você e em relação a ruminar. Esse permitir que seu radar distraia você tem muito a ver com aquilo de a gente ver tanta coisa ao mesmo tempo que a gente tem uma dificuldade de fazer foco. E o ruminar tem a ver com aquilo da gente estar chorando leite derramado, de estar olhando para trás e vendo, nossa, eu fiz isso, eu não devia ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, né? Olhando para trás com culpa, né? No sentido de quase se flagelando. Então, vamos começar aqui um pouquinho com o hábito de permitir que seu radar distraia você. É interessante que, mais uma vez aqui, o que a Sally fala no livro, de que isso acontece mais com mulheres do que com homens, é uma coisa que eu posso compartilhar com você, Maria Fernanda, que realmente é isso que eu vejo mais mesmo nos meus clientes. Essa coisa de querer ser mais focado, aprender a ter mais foco, é uma coisa que eu vejo mais nas mulheres com que eu atendo. Você acha que isso também é comum? O que você acha? Você também vê isso mais na mulher do que no homem? Sim, é interessante, porque a mulher tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Polvo, né? Quem nunca viu aquela imagem, né? Então a mulher está cozinhando 4 coisas ao mesmo tempo, cuidando da criança, atendendo o telefone, né? E está com o pé ali balançando o carrinho do bebê. Então, e isso faz com que às vezes ela não foque no que ela precisa fazer. Eu tenho o exemplo, por exemplo, já trabalhei com equipes onde essa questão de não ter muito foco e ter essa sensibilidade de ver várias coisas acontecendo, a mulher tem essa percepção, pega muito no ar coisas que estão acontecendo dentro da equipe. Então, por exemplo, eu estou aqui digitando, mas o Beltrano falou com o Mengano, e daí o Mengano respondeu assim, ele já está se sentindo desse jeito, porque aquela pessoa falou tal palavra daquele jeito, e ela não se... A mulher tem isso, e acaba perdendo foco no que ela deveria estar se concentrando. E nessas situações, muitas mulheres trabalhando em grupos, em equipes também, pensam, e líderes também, às vezes se deixam distrair por opiniões alheias ou por preocupações do gênero, como o Beltrano vai encarar isso, como ele vai ver isso, como ele vai trabalhar com aquilo. Então, e nesses momentos, às vezes, né, voltando na doença de agradar, mas às vezes não por agradar, mas para evitar um confronto, às vezes eu vejo as mulheres se distraindo com isso e saindo do foco delas. Então eu não fiz isso porque eu fui fazer tal coisa, porque Beltrano ia dizer aquilo, porque me engano aquilo. Então é muito perigoso isso, né? Essa questão do radar. E também eu vejo outra coisa que faz com que a mulher se distraia, voltando um pouquinho ao perfeccionismo, é só começar quando está tudo perfeito. Ou, agora está tudo pronto, estou pronto, eu vou fazer. E a pessoa fala assim, não, eu preciso do melhor equipamento para começar esse esporte. E a pessoa, antes mesmo de se inscrever no esporte, foi lá, comprou o melhor equipamento, fez um super investimento, e a pessoa nunca começou o esporte. Mas ficou com tudo aquilo, né? Mas está com o equipamento perfeito em casa. Então, essas são questões que as mulheres têm que ter um especial cuidado quando elas estão se distraindo. E o que é o foco, né? Então, assim, tem a atividade, o foco, a gente vai falar no futuro também, mas por isso que você precisa saber qual que é o teu norte, qual que é a tua essência, qual que é o teu propósito, para você saber qual que é o teu foco. E nesse momento, não importa o que o outro vai pensar, ou que, né? À medida do ponto que a gente não deixa os outros se frustrarem, em alguns momentos, a gente está tirando a capacidade das pessoas amadurecerem. Isso, você tem razão. É muito importante. Eu adorei essa analogia que você fez com quantidade de equipamentos, que eu acho que é justamente isso, né? Na hora que você não tem muito claro qual é o seu objetivo, você pode se deixar distrair por uma série de coisas que são legais, mas que não tem nada realmente a ver com o seu objetivo. Então,
eu começar a fazer exercício, ter um monte de equipamento topo de linha, não necessariamente está muito alinhado com o teu objetivo. Teu objetivo é perder peso, teu objetivo é melhorar a saúde, e que talvez ter equipamento mais novo não tem nada a ver com o objetivo. Então, uma das coisas que a gente fala aqui é, como você falou, dentro do seu propósito, nas atividades que você vai fazer, qual é o objetivo? E aí, é o que a gente está muito em voga hoje, nessa coisa de mindfulness. Na hora que você vai fazer as coisas, seja plena, seja 100% de você naquilo que você acabou de definir que é seu objetivo. Não deixe as outras coisas te tirarem dali. Então, acho que aí o mindfulness, a nossa grande dica aqui para as pessoas, como garantir que você não está permitindo distrair você? Pratique mindfulness. Pratique cada vez mais mindfulness e tenha muito claro os seus objetivos. Tenha muito claro o seu norte e dentro do seu norte quais são os objetivos de médio, de curto, médio e longo prazo que você tem. Acho que isso é dicas do que a gente pode fazer. E é legal também que na hora que você começa a permitir que o radar te distraia, e na hora que você começa, a gente está falando agora, né? Faz de conta que eu estou permitindo o radar de me distrair. Eu já estou pensando, ai meu Deus, estou pensando, permitir que o meu radar me distraísse, será que é isso que eu deveria? Isso que eu estou falando agora é o que a gente chama de ruminar, que é o próximo hábito, né, nocivo para a gente, que é aquilo de você ficar olhando, ai meu Deus, eu não deveria ter feito isso, ai meu Deus, eu não deveria ter feito isso, que é aquilo que, né, a minha avó costumava falar de chorando leite derramado. E o grande problema de chorar o leite derramado é que eu não posso desderramar o leite, eu não consigo mudar o passado. Então, na hora que eu foco pra caramba no passado, eu tô me autodesempoderando. Eu tô tirando o meu poder de fazer alguma coisa, porque, por enquanto, a gente não sabe ainda como voltar para o passado. Então, o grande tchan aqui é, opa, meu Deus, olhar para trás eu me desempodero. E a única coisa aqui que eu digo é, essa coisa de ruminar, de ficar olhando para o passado, eu não vejo muita diferença dentro dos meus clientes ao longo desses anos, não. Eu vejo que o homem e a mulher fazem isso também. Eu acho que uma grande diferença aí é que a mulher faz isso e ainda se culpa. Né? Além de ficar olhando o leite derramado, ainda fala, foi culpa minha que o leite derramou. Então, eu acho que isso daí é uma experiência que eu tive aí ao longo desses anos. E você, Marifê, o que você acha dessa parte aí de ruminar? Eu acho que ela se culpa pelo leite derramado e ela nem estava na sala onde estavam fervendo leite, minha gente. Ela nem bebe leite. Ela não bebe leite, né? Mas porque, né? Então, enfim. Mas essa questão de ruminar, quem nunca, né? Então, até vou abrir aqui para vocês, a gente conversando antes com a Elisa, eu acabei de perceber que eu estou ruminando uma situação minha. Então, é interessante você falar, gente, não existe um botão assim que você vai ligar e, pum, parei de ruminar, pum, parei de agradar os outros, ou enfim, whatever. Então, é um processo, né? Mas essa questão do parar de ruminar, uma das coisas que eu tenho buscado fazer porque, por exemplo, eu não tenho como tomar uma decisão que eu já tomei, né? Não. E todos sabem aqui que existem momentos que você tem que tomar uma decisão e você tem que sustentar aquela decisão, né? E toda decisão tem as suas consequências, ok. Mas hoje não adianta você ficar pensando assim, por que eu tomei a decisão, por que eu fiz isso, não tem coisas que não tem mais como desfazer. O que eu tenho feito em decisões muito importantes, né, que a gente toma, é anotar qual é a razão de naquele momento eu estar tomando aquela decisão. Porque quando eu caio no ciclo de ruminar, né, acontece dele, eu posso voltar no meu caderninho naquele dia que eu tomei a decisão, naquela carta que eu escrevi para mim mesma, e daí eu vejo, naquele momento eu tomei aquela decisão por causa daquele contexto. Obviamente, gente, o tempo passa, coisas acontecem. Hoje você sabe de coisas que você não sabia naquela época que você tinha tomado aquela decisão. Obviamente que se fosse hoje você ia tomar uma decisão diferente. It's okay. Yep. Né? Então, assim, e volto a tocar o ponto do perdão. Então, assim, naquele momento você tomou aquela decisão porque era aquele cenário, aquele contexto. Se perdoa.
Isso. Né? O que você pode fazer? Aprender com isso para você não tomar uma decisão parecida no futuro, né? Passado, passou, acabou. Agora, o que você pode reescrever no futuro? Eu quero dividir uma experiência que eu tive pessoal comigo quando eu fui diagnosticada com câncer. Quando você pega um papelzinho, não desejo para ninguém, quando você pega um papelzinho escrito assim numa biópsia que você está com câncer, é como se te passassem um papel com uma caveira, assim, dizendo, oh, né? Ai, meu Deus. O que adiantava? Gente, não adianta ficar ruminando porque aconteceu isso comigo, ai, agora. Gente, está aí, é um fato, tá? Então, assim, eventualmente, quando chegarem com uma situação, se vocês se encontrarem numa situação assim, a folha já vem pré-desenhada, mas a maneira com que vai ser pintada e escrita aquela história depende de você. Não precisa ser o que dizem que tem que ser. Então, assim, não fiquem ruminando, não é? Ai, por que eu fui diagnosticada com câncer? Né? Ah, devia ter comido legume, devia ter feito exercício, devia ter feito... Não, gente, não tem mais, não tem um cálculo que diz assim, 1 mais 1 vai ser, se você fizer isso ou isso, você vai ter câncer, né? Existem situações que diminuem o risco, mas ninguém garante nada. Sim. O que eu tinha de garantia? Eu tinha de garantia de, não, vou pegar isso e eu vou escrever, eu vou pintar isso do meu jeito, eu vou escrever isso da minha maneira, né? E não é o porquê aconteceu comigo, é o que eu vou fazer com isso, né? Então, acho que essa questão do ruminar é isso, né? Hoje, você pode tomar a decisão de pintar a situação numa cor diferente, de escrever a história de um jeito diferente. Não é porque o mundo teve um final diferente, tem o mesmo final, a maior parte do mundo tem o final, enfim, você escreve o teu final. É perfeito. E você descreveu muito bem o que a gente fala que é esse shift de mindset, né? Fazer a troca do mindset entre o que aconteceu que eu não posso mudar para o que é que eu posso fazer de agora em diante. Né? Então, ao invés de olhar para o passado como uma vitimização, oh meu Deus, aconteceu e eu não posso fazer nada a respeito, em vez de olhar isso e falar, ok, o que eu posso? E mais uma vez, aquilo que a gente falou, que você pode fazer, escolha, vai fazer ou não pode ou não vai fazer. E isso em todas as áreas, né, nossa, né, como pessoa, como mulher, como profissional, como mãe, a gente agir desta forma sempre. O que aconteceu, aconteceu. Não podemos mudar. Agora, como eu vou reagir e o que eu vou fazer de agora em diante, isso eu posso mudar. E mais do que isso, né, Maria Fernanda, você se empodera. E você traz coisas que você pode fazer. E você sai disso aí mais forte. Então, legal, obrigada por compartilhar essa coisa tão sensível e pessoal sua. Obrigada por isso. A gente, hoje, agora, a gente vai estar terminando aqui. Essas foram as dicas que a gente deu para vocês. Nos próximos vídeos, a gente vai estar falando sobre esperar que os outros notem e recompensem espontaneamente suas contribuições. Vai falar também sobre relutar e reivindicar conquistas. E, como disse a Maria Fernanda, esse esperar que os outros notem e recompensem espontaneamente suas contribuições, junto com essa doença de agradar, faz uma dobradinha super interessante que a gente vai falar aí com vocês no próximo vídeo. Maria Fernanda, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, obrigada pela transparência, pela honestidade que é tão característica sua. Obrigadão aí. Então, até a próxima. Obrigada.